Querida igreja, estamos aprendendo durante esse mês, logo depois do mês 100%, estamos falando sobre o fruto do Espírito. E temos ensinado aos irmãos de que, como uma mexerica bonita, a palavra fruto é usada no singular porque todos os cristãos na face da terra devem desenvolver o fruto do Espírito com cada um dos seus gominhos. E hoje o gominho chega a palavra fidelidade. Em algumas versões mais antigas, a palavra fé, fidelidade, ou a fé como fidelidade de se seguir a Deus. E eu quero começar lendo um texto do Antigo Testamento, lá no livro, do segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 20, o verso de número 3. Segundo livro dos Reis de Israel, abra sua Bíblia, ou acesse sua Bíblia. Estamos sempre pedindo para vocês abrirem a Bíblia. Traga a sua Bíblia à igreja. Não é incômodo, é testemunho. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 20, verso de número 3. Muito bonito o texto. Vamos ler todos juntos, na versão que nós temos aí, nos slides shows aí, vamos lá? Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias, olha que expressão maravilhosa. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos versos bíblicos mais fortes para falar a respeito da fidelidade. Naturalmente, estamos falando de Ezequias. Os irmãos sabem exatamente tudo aquilo que ele viveu em sua vida, como Deus foi longâmino para com esse homem. Mas o que mais importante depois de nós termos aceitado a Jesus Cristo na nossa vida é vivermos em fidelidade, sermos pessoas que colocou a sua fé em Deus, pessoas que sejam exemplos de fidelidade a Deus. Hoje em dia, irmãos, eu fico muito preocupado com o povo de Deus. A gente aceita Jesus e quer fazer uma propaganda toda que nós somos de Deus, não é? E parece que essa fidelidade é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito pessoal e intransferível. É algo que a pessoa tem na sua alma, no seu coração. Tanto é que quando a gente vai para a língua grega, e principalmente o grego bíblico, a gente percebe claramente que o primeiro sentido da palavra fidelidade é esse, que pode ser traduzido de maneira literal, por crer e ter sentido em acreditar fielmente em alguma coisa ou em alguém. Ou seja, além da fé, temos que ser pessoas confiáveis. Então deixa eu perguntar se você é uma pessoa confiável. Espiritualmente falando, você é uma pessoa confiável? Isso é muito importante. Porque um cristão, ele não discute os valores que o mundo discute. Veja só, no mundo de hoje, todo mundo diz assim, olha, um político tem que ser uma pessoa correta. Será que é só os políticos que têm que ser corretos? Com certeza não, todos nós devemos ser pessoas corretas. Não há nenhum nível da sociedade, nem lá no topo, ou na base dessa pirâmide gigantesca, onde se encontra todos nós, irmãos. Todos nós somos chamados para sermos pessoas corretas e confiáveis. A palavra fidelidade traz muito isso, de uma pessoa ser estável, uma pessoa confiável. E quando estamos falando desse gominho, e estamos falando da fidelidade, nós estamos fazendo uma associação à fidelidade baseada na fé. Da mesma forma que Deus é fiel, nós devemos ser fiéis. Notadamente, Deus é sempre fiel. Nós nem sempre somos fiéis, somos frágeis, é verdade. Mas parece que a palavra fidelidade nesse texto, principalmente no Antigo Testamento, quer realmente dizer que somos uma pessoa confiável. E todo cristão tem que ser uma pessoa confiável. Mas não é isso que a gente vê nos dias atuais.
Não é. Eu tenho pessoas que eu falo de Cristo, convido para vir à igreja, e eles dizem assim: ah, pastor, eu tive um problema com uma pessoa crente. Já é uma barreira. Eu digo sempre assim: o cristão que não é confiável, não vive uma vida de fidelidade diante de Deus, ele é um problema. Ele é um problema não só para ele mesmo ou para Deus, mas é um problema para a sociedade. Porque a palavra confiável é associada à palavra fidelidade. E a fé que nós exercemos em Deus é uma fé estável. Ela pode sofrer variações, mas sempre o nosso alvo é amar a Deus e servir a Deus de todo o coração. Mas hoje parece que nós precisamos de publicidade. Depois das redes sociais e do efeito da rede social é mais ou menos assim, não é? A gente está indo no lanchão e a gente quer tirar fotografia do necessitado, dizendo: estou fazendo a obra de Deus. A gente entrega 2 cestas básicas e diz: eu ajudo o pobre. É engraçado o que está acontecendo hoje. É aquilo que uma igreja deveria fazer sempre nas entrelinhas, mas no entanto parece que esse grau de fidelidade tem muito mais a ver com quem é fiel do que aquele que é sempre fiel. Essa fidelidade que nós estamos falando é que você vai ser uma pessoa confiável sempre aos olhos daquele que é fiel e que julga retamente. Mas o que tem acontecido hoje? Nós temos vivido muito de uma fé condicionada, ou uma fidelidade condicionada. Nós precisamos ser aceitos pelas outras pessoas. Nós precisamos repetir o que as outras pessoas fazem para demonstrarmos para estas pessoas que nós somos fiéis a Deus. É interessante o que nós estamos vivendo hoje. E a gente vê muito isso na rede social, não é? O pessoal se expõe demais, irmãos. Faz qualquer coisa para Deus e já está alardeando para o mundo inteiro que fez tal coisa. Essa não é uma fidelidade incondicional, como dizem os estudiosos. É uma fé condicionada. Nós fazemos porque alguém mandou a gente fazer. Com quem você quer se parecer? Com alguém aqui da igreja? A quem você está imitando? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós somos fiéis a Deus porque pessoas que estão ao nosso redor pedem essa fidelidade. Então a tua fidelidade, ela é condicional. Mas a fidelidade de quando Ezequias adoeceu é uma fé incondicional. É uma fé que não precisa da aprovação do profeta ou de quem está ao nosso redor. E nesse sentido, essa fé, ela precisa ser incondicional. Por isso a gente tem que fazer algumas perguntas boas. Como ser fiel, por exemplo, a Deus. E aí a gente vê o exemplo, por exemplo, de uma fidelidade, não é, meia condicionada. Isso é texto bíblico, estudado nos seminários. E curiosamente, pesquisando sobre o tema, está todo mundo repetindo o que os teólogos dizem e dizendo que são eles que estão dizendo. Você percebe? Até quem ensina pela internet não está dizendo a fonte. E como já dizia Werner Cachel, no Brasil, criatividade é a arte de esconder a fonte. E aí eu me deparei com um texto que foi escrito por um professor muito querido e o camarada está se passando como o autor do texto. É interessante o tempo que a gente vive. Nós estamos hoje querendo ter a aceitação e aprovação das pessoas até para crer em Deus. Veja, por exemplo, os nossos jovens. Chega numa faculdade e o professor diz: Deus não existe, religião é uma balela. E o sujeito fica quieto lá. Para ser aceito pelo grupo, ele não vai levantar sua mão e dizer: olha, eu continuo crendo em Deus. Pode pegar alguém aí que está estudando e dizer assim: olha, o homem veio do macaco. É bem difícil você ver um estudante dizendo assim: professor, eu acho que você veio do macaco. Eu não, eu vim de Deus.
Muito difícil. Dizemos que somos fiéis, mas esta fidelidade que nós exercemos a Deus, ela tem uma condição. A condição de sermos aceitos pelos outros. Tanto é que tem gente na igreja que vem para a igreja, tem certeza da vida, da salvação e etc., mas não deixa as suas tradições. Me lembro dias atrás, quando celebramos o batismo, eu saí pelo corredor da igreja e uma senhora disse: pastor, eu não posso me batizar, porque se eu batizar, minha mãe, que é de uma outra religião, morre. Isso é fidelidade condicionada. Eu preciso ser aceito pelos outros, eu preciso assimilar as minhas convicções para ser fiel a Deus. Essa fé não é boa. Essa fé é condicionada. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Ananias e Safira é um exemplo de fé condicionada, né? É um caso clássico na Bíblia disso. Eles venderam uma propriedade, vieram até os apóstolos e já entraram com certeza dizendo para todo mundo: olha, nós vendemos aquela herdade, estamos entregando todo o nosso dinheiro aos pés dos apóstolos para que os pobres sejam socorridos. Não, eles reteram parte da oferta e deram a Deus o que eles achavam que tinha que dar. Eles estavam mentindo. E pior que o homem é mentiroso. E a esposa também era mentirosa. Geralmente casal mente junto, né, irmãos? E o resultado foi desastroso. Você é fiel a Deus ou você é fiel aos olhos dos homens? Você quer ser aprovado por aquele que é fiel? Ou você quer se parecer fiel àqueles que olham para a tua vida? Não, a fidelidade, aquele gominho da fidelidade, diz respeito a uma fé incondicional. Deus é o Deus da minha vida, Ele foi fiel a mim, morrendo naquela cruz, em meu lugar. Eu me comprometo desde a minha conversão, quando fui selado com o Espírito da promessa, a seguir este Deus e ser fiel a Ele enquanto eu viver. Isso é fidelidade. Não existe condição. Não existe condição. Como, por exemplo, muitos dos nossos irmãos morreram esta semana, segundo a Aliança Batista Mundial. Foram decapitados por sua fé. E os seus algozes perguntaram: você nega a sua fé e volta a ser um muçulmano? Ou você continua acreditando nesse Cristo? E eles disseram: continuo acreditando nesse Cristo. Mas vocês vão morrer. E diante da sua esposa e dos seus filhos, aquele homem foi decapitado. Mas eu fico imaginando alguém que tem a fé condicional. Dá para mudar. Morrer, pescoço decapitado, morrer na frente da minha família, não, eu vou dizer que eu volto a ser muçulmano. Qual a fidelidade que você tem a Deus? A maioria de nós somos fiéis a homens, não somos fiéis a Deus. Porque nós precisamos mais ser aprovados por uma igreja, pelas pessoas que estão ao nosso redor, do que o nosso Deus. Mas quem é fiel a Deus não se preocupa com qualquer padrão humano. Ele está aferindo a sua vida pelo padrão divino. E ele quer ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Ele não está preocupado nem um pouco com a sua reputação ou com o que as pessoas pensam a respeito dele mesmo. Desde que ele tenha a convicção que ele é fiel incondicionalmente ao seu Deus. Agora, muitos de nós somos a semelhança de Ananias e Safira. Nós queremos fazer um selfie e dizer: eu sou uma pessoa boa, eu sou fiel a Deus. A Bíblia chega ao ponto extremo de que aquilo que a gente faz com uma mão, nem a outra deve saber. Parece que o que minha emoção faz, eu não devo nem a minha razão ver, porque se eu fizer isso, talvez eu não contribua, talvez eu não ajude, talvez eu não faça isso. E é interessante que nós estamos sempre racionalizando, mas o nosso padrão de conduta é o homem, e não Deus. Mas esta fidelidade do gominho, do fruto do Espírito, está dizendo que é Deus. Porque a Deus a gente não pode negar nada. Estamos descobertos. Deus tudo vê. Deus tudo enxerga. Tem muita gente que hoje precisa de holofotes. Precisa do brilho. Precisa dizer a que veio.
precisa tirar a fotografia e dizer para o mundo o que eu estou fazendo. Irmãos, eu particularmente já estou cansado disso. Eu acho que na minha vida Deus é que tem que crescer e eu tenho que diminuir. Mas hoje nós queremos os holofotes e pousamos de pessoas fiéis. Fiéis a Deus, colocamos o broche, fiel ao Senhor. Essa fé, ela é condicionada ao olhar humano, a fazer o que os outros fazem. Mas irmãos, eu gosto muito de pessoas como Barnabé, um estrangeiro que foi recebido com honra na igreja, era um homem de muitas posses, tinha muita condição, mas Barnabé, aquele homem natural, levita de Chipre, um meio estrangeiro, meio judeu, um misto de alguma coisa, e só por ser isto, ele já não era muito bem visto pelos judeus, mas ele encontrou na igreja de Jesus Cristo um lugar onde ele foi aceito. Mas ele não foi aceito por causa das suas posses, ele não foi aceito pelo que ele era, mas ele foi aceito pela pessoa que ele inspirava a vida de todo mundo. Ele não queria estar à frente, ele queria viver nos bastidores. Ele não queria os holofotes para publicar a sua fé e dizer que ele era fiel ao Senhor. Não. Ele queria viver no íntimo do seu coração a realidade de Cristo, o Messias esperado. E ele estava sempre nos bastidores olhando a quem ele podia ajudar. Ele era conhecido como um homem caridoso, um homem bondoso, um homem que sempre incentivava os novos na fé. E aí de repente um sujeito chamado Saulo se converte e chega para a igreja. Claro que ele passou aqueles anos no deserto refazendo a sua vida por inteiro, porque Cristo virou a cabeça de Paulo de cabeça para baixo. Aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco levou ele para o deserto, não para o seio da igreja. Mas agora Paulo, ao invés de ser um desigrejado, ele diz o seguinte: eu preciso ser um igrejado. Eu vou para Jerusalém e me uno à igreja, porque agora eu entendo que Jesus é o Messias e ele fundou a sua igreja. E ele chega lá. Um homem que tinha as suas mãos manchadas de sangue, porque ele perseguiu os cristãos. E agora ele chega na igreja. Paulo tinha capacidade intelectual para ser o líder da igreja em Jerusalém. Porque todos os discípulos de Jesus, Jesus fez questão de escolher pessoas simples. Havia no grupo de Jesus apenas 3 pessoas que poderiam ser contadas como pessoas ilustres e importantes. Os outros eram simplesmente subproduto de uma sociedade decadente. Com certeza nenhum de nós escolheríamos nenhum dos discípulos para nos seguir. Nós procuraríamos pessoas mais capacitadas. Mas Jesus escolheu e capacitou. E eles foram excelentes naquilo que eles fizeram. Paulo deveria ser o líder da igreja. Ele foi alguém que estudou aos pés de Gamaliel, a mais abundante cultura. Romano, judeu. Ele chegou no seio da igreja de Jerusalém, sentou lá no fundo. Chegou naquele dia do culto, todo mundo olhava um para o outro e dizia assim: esse é Saulo? Esse estrangeiro aí é Saulo, que veio de Tarso? É ele que aprisionou nossos irmãos, perseguiu crianças, foi ele que matou um dos nossos? Sim, foi ele. E agora? Ele teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, e agora está aí.
Provavelmente Saulo deveria estar naquele próximo culto já ensinando, mas ele sentou para aprender. Porque Saulo descobriu com Cristo, no caminho de Damasco, que a luz que brilha é Cristo, e que a luz dele perdeu o seu valor. Que toda a sua capacidade virou subnitrato de pó de nada, diante da grandeza de Cristo e a salvação que ele alcançou. Homens assim que pega toda a sua cultura, toda a sua capacidade e coloca como nada para poder ganhar a Cristo, estes são aqueles que descobrem o caminho da fidelidade, ainda que cultura seja tão importante. Mas irmãos, hoje tem gente que tem que dizer para nós qual é o título que teve para poder exercer influência. Irmãos, eu sei que a cultura é boa, estudar é ótimo, mas a unção do Espírito Santo de Deus anda em falta nesse mundo cheio de títulos e de pessoas capacitadas. Porque quem é ungido por Deus e fiel a Deus, os frutos o acompanham. E não precisa de publicidade não. Saulo sentou lá no fundo, mas tinha andando lá pelaquela igreja um José chamado Barnabé. Barnabé viu o potencial de Paulo, a capacidade de Paulo. Barnabé sentou para conversar com Saulo. Ele viu todo o potencial que tinha. Ele investiu parte do seu tempo, mas Barnabé fez isso porque ele era um homem íntegro e fiel a Deus. Claro que ele estava debaixo da autoridade da igreja, tudo certo, mas ele era fiel a Deus também. E lembre-se que todas as pessoas mais fiéis que eu conheço estão debaixo da autoridade da igreja. Tem muitas pessoas que são muito capacitadas, cheias de dons, que estão andando à margem da igreja. Viverão por si só, e o tempo vai mostrar que eles lutaram uma carreira para não ganhar a vitória, porque senão Jesus não tinha idealizado tudo isso. Barnabé não, ele diz assim: Saulo, é por aqui que a gente vai ganhar o mundo inteiro e cumprir aquilo que Jesus fez. Olha, é da unidade da igreja que nós vamos fazer isso tudo. E talvez Saulo tenha dito, mas vai ser muito difícil para eu ser aceito por eles todos. Porque eu persegui a igreja. Eu matei um dos seus. E aí surge uma necessidade na igreja. A fé em Cristo Jesus começou a se espalhar para tudo quanto era canto. E agora pessoas precisavam ser enviadas para outras partes fora de Israel, para testificar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E não havia ninguém mais capacitado do que Saulo, Paulo de Deus. E agora surge Barnabé e diz para a igreja assim: vocês me enviariam? A igreja disse: claro, você é um homem fiel a Deus, um homem íntegro, um homem que nunca quis os holofotes, e eu posso escolher entre os nossos alguém que me acompanhe? Claro, então eu escolho Saulo. Eu escolho Saulo. Irmãos, a gente sempre, na nossa fé incondicional, nós temos que olhar para as pessoas especiais e abençoadas que nós temos no nosso meio e investir nessas pessoas. Mas o que Paulo estava preocupado é que havia um condicionamento. Ele podia ser fiel a Deus, mas ele tinha que ser aprovado pelos homens. E agora Barnabé vai ser usado de ponte. É da mesma geração de Ananias e Safira. Só que esse homem, ele tinha uma fé incondicional em Deus, enquanto que a fé de Ananias e Safira era condicionada na comunidade. E
E agora Barnabé é enviado e Saulo vai junto. E se hoje nós estamos aqui, nós devemos tudo isso a Saulo de Tarso. Se você não é um judeu, se estamos hoje aqui, nós devemos a Saulo e todos aqueles que foram manuseados por ele e os que vieram depois dele. Por isso que nós estamos hoje aqui. A fé chegou aos gentios através de um homem como ele. E é esse homem que diz que nós temos que ter uma fé incondicional no nosso Deus. Então eu tenho que perguntar para você, o que tem condicionado a sua fé? Tem sido as pessoas? Muitas vezes nós precisamos da aprovação das pessoas, nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Eu gosto muito daquela canção que a gente canta aqui na igreja. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, desde que eu faça a tua vontade, Pai. E parece que essa fé incondicional, ela é tão rara no nosso meio, ela é tão difícil, porque nós precisamos da aprovação dos homens, nós precisamos da concordância deles, e muitas vezes sufoca aquela fidelidade doce que nós temos no nosso Deus. Como gosto de dizer desse púlpito, muitos de vocês já foram melhores, somente quando você se converteu. Você não está preocupado com os outros, você está preocupado com Cristo. Mas a partir do momento em que você faz as coisas pelos homens, a sua fé, a sua fidelidade é condicionada. Mas a fé que Deus tem nos chamado é uma fé incondicional. E a gente tem exemplos de homens e mulheres no Antigo Testamento que tiveram uma fé incondicional. Eu gosto muito de Daniel. Daniel, para mim, é um dos grandes homens do Antigo Testamento. Profeta de Deus, homem de Deus. Ele não estava nem um pouco preocupado com o reino da Babilônia. Ele não estava preocupado se o rei ia aceitá-lo ou não. Ele continuaria sendo fiel a Deus numa terra estranha. Ele não queria nem comer o que as pessoas comiam, porque ele sabia que aquelas carnes eram imundas. Ele fez até uma dieta especial, e no final da dieta o sujeito estava mais vigoroso do que todos. Mas ele continuou no padrão de fidelidade. Irmãos, palácios corrompem qualquer pessoa. E ele andou pelos palácios, mas não se corrompeu, porque a fé que ele tinha era incondicional. Quando a estátua foi erguida, ele só adorava a Deus. Enquanto os homens ficavam pelas ruas, no momento que as trombetas eram tocadas e se ajoelhava diante de outros deuses, ele só se ajoelhava diante do único Deus. Ele não tinha uma fé condicionada ou fidelidade conveniada. Ele tinha uma fé incondicional nesse Deus maravilhoso. Seus amigos foram jogados na fornalha, mas o próprio Filho de Deus era o quarto homem da fornalha, para defender a fidelidade incondicional num Deus que é eterno. Quando Deus deu a supremacia da revelação dos últimos dias, revelando as 70 semanas que haveria sobre a face da terra, lá estava Daniel. E quando ele ouviu falar que o anticristo entraria no lugar santíssimo, e ele pegaria porcos e sacrificaria no altar santo de Deus para manchar a honra do povo de Israel, e com a permissão do povo de Israel, esse homem com uma fé incondicional, ele não comeu, ele não bebeu durante 20 dias. Ele estava a ponto de sucumbir na beira do rio.
E parece que quando queremos ter uma fidelidade incondicional a Deus, até o mundo espiritual é abalado. A palavra de Deus diz que Deus mandou resposta, desde o primeiro dia que Daniel aplicou seu coração a orar a Deus e dizer: Deus, o que é isto? Um homem iníquo vai dominar o mundo, com aval do teu povo. E ele começou no seu coração a ter desejo de morrer até. E o mais interessante é que Deus mandou resposta. Mas o demônio que dominava a Pérsia não permitiu que a resposta chegasse a Daniel. Porque quando existe um homem, uma mulher que tem uma fé incondicional em Deus, até os demônios se estremecem para que não haja resposta sobre a sua vida, para que a fidelidade do coração desse homem e dessa mulher seja abalado. E muitas vezes passaremos por duras provas, sofreremos na carne, veremos os nossos filhos fracos, nossos pés cambaleantes, porque até potestades que dominam o mundo espiritual de treva, vai lutar para que a resposta não venha. Ah, mas eu agradeço a Deus, oh louvado seja Deus, quando Ele pegou um arcanjo e diz: vai lá e resolve a parada. Porque, irmãos, tem crente que só arcanjo mesmo. Eu gosto muito de anjo, mas não esses anjos que a turma está desenhando aí, com asinha, com aquela carinha de padre, de pastor. Irmãos, anjos são soldados, são guerreiros, têm espada na mão, anda armado, viu, irmãos? Essas criaturas andam armadas. Eles não precisam de escudo, mas eles precisam da espada. A palavra de Deus na boca deles, para vencer. Agora não fique pensando que você tem um anjo da guarda não, viu? Tem muito crente que diz: ah, Senhor Deus, eu estou passando por tanta tribulação na minha vida. Dias atrás uma igreja, que eu não vou citar o nome, fez a seguinte convocação: se sua vida não anda bem, venha trocar o seu anjo da guarda. Irmãos, está ficando difícil, viu, irmãos? Eu acho que eu nasci em outra época. Agora um arcanjo de Deus vem, olha nos olhos da potestade que dominava a Pérsia e com a sua espada disse assim: sai da frente, porque do trono veio a palavra de consolação para um homem fiel chamado Daniel. Eu gosto de crente fiel com essa fé incondicional, em que manda até um anjo dar uma ajuda para eles. E o anjo de Deus disse assim, ó, ombro para lá. E aí você pensa que o demônio que resistia da Pérsia ficou lá e disse assim, vem que nós vamos nos entender aqui. Irmãos, diante dos anjos de Deus ninguém pode resistir. Eles já saíram de lado já. E ele levou a palavra a Daniel. Quando ele chega a Daniel, ele diz assim, servo bom e fiel. As tuas palavras são ouvidas desde o primeiro dia em que você aplicou seu coração a orar. E eu vim porque você orou. Ah, tem crente fiel que tira Deus dos céus e traz na terra. Mas não é uma fidelidade baseada nos homens, na circunstância, na capacidade humana, ainda que seja tudo importante, igreja. Mas as pessoas que trazem o céu na terra são aquelas que são fiéis a Deus. E há tanta gente fiel nessa igreja, que ao longo de dezenas de anos são fiéis a Deus, são os mesmos. Não importa quem esteja presidindo, a programação que houve, eles são fiéis a Deus. É fé incondicional a Deus, é fidelidade incondicional ao Senhor.
E lá veio a resposta para Daniel. Daniel, 69 semanas são passadas até a revelação se esgotar. Essa última semana está guardada para o futuro. E o Deus fiel disse assim, que quando a igreja subir para se encontrar com Jesus nos ares, oh glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí ou vai ficar mudo? Jesus vem buscar a sua igreja. E quando esse dia acontecer, o Espírito Santo vai junto. O mundo vai estar entregue à popularidade, às luzes, aos holofotes. Mas aquele que tem brilho próprio está com o seu povo já nos céus. E o mundo vai viver o que Daniel viu. É a 70ª semana do profeta Daniel, quando o anticristo vai dominar o mundo. Vai seduzir os judeus por 3 anos e meio, até que os judeus começam a perceber que ele não é o Cristo, o Messias esperado. Aí Deus manda 2 testemunhas. Oh, que bênção aquelas 2 testemunhas. Só eles vão ter o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso sempre digo a mesma coisa, se a igreja subir e você ficar, pega o próximo voo para Israel, porque a salvação só vai estar lá. E quando você vê 2 pessoas bem bizarras, com vestes esquisitas, e falando um hebraico que precisa de tradutor simultâneo, são eles, as 2 testemunhas. Eles terão o Espírito nos seus lábios, e milhares de pessoas vão se converter no meio da grande tribulação. Por isso que João, depois de contemplar os justos nos céus, ele olha debaixo do trono e diz: quem são estes que estão debaixo do trono, segurando palmas em suas mãos? São os que vieram de grande tribulação. Então, se você ficar e a igreja subir, Israel, você vai chegar no céu, chamuscado pela chama do inferno, aos 47 do segundo tempo. Mas para você ser o primeiro a ser chamado, tem uma fé não condicionada, mas uma fé incondicional nesse Deus todo poderoso. Talvez alguém diga: mas pastor, só tinha Daniel lá no Antigo Testamento? Não, tinha também Esther. Irmãs, vocês têm que ser tudo filhas de Esther. Ela não olhou para ela nem sequer olhou pelo reino de Deus na terra, ela simplesmente escolheu ser fiel a Deus. Porque quem escolhe o caminho da fidelidade pessoal em Deus, desenvolve o fruto do Espírito Santo, este gomozinho que anda tão em falta no mundo atual. E eu não sei se no teu relacionamento com Deus, você é assim. Porque pessoas que são fiéis a Deus, e usa da fidelidade com Deus, são pessoas que só vê Deus na sua frente. Acorda pensando em Deus, almoça pensando em Deus, vai dormir pensando em Deus. Acorda pensando em Cristo, vai almoçar pensando em Cristo, vai dormir pensando em Cristo. São pessoas que têm uma vida cristocêntrica, porque afinal a fidelidade de Deus é incondicional para cada um de nós. Se nós formos infiéis, a Bíblia diz que Deus vai continuar sendo o quê? Fiel. Que tipo de seguidores agrada o coração do Pai? Aqueles que são fiéis. Por isso, façamos o seguinte: quando Jesus vai falar dos últimos tempos, Ele diz que há uma palavra definitiva no dia do tribunal. Vinde, benditos de meu Pai, porque vocês foram fiéis
no pouco, e sobre muito vos colocarei. E haverá a palavra triste: apartai-vos de mim, malignos, nunca vos conheci. Irmãos, como Deus, sendo onisciente, vai dizer que nunca vos conheci? O que Deus está dizendo é: você nunca teve parte comigo, porque a fé que você exerceu era baseada em homens e não em Deus. E querida igreja, hoje a gente está subindo o monte porque o homem vai orar. A gente amarra as coisas na terra porque o servo de Deus vai subir no monte e vai orar. Nós somos cheios de amuletos. A gente precisa de água santa. Nós estamos precisando de óleo de Israel. Nós estamos precisando de tanta coisa, irmãos. Esqueça de tudo isso. Que nós estamos precisando é desenvolver o gominho da fidelidade ao nosso Deus, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, irmãos. Eu não preciso de amuleto. Eu preciso ser achado fiel diante de Deus. Só isto. Agora, eu não sei se você tem vivido uma vida assim, baseada nas pessoas, querendo a aprovação das pessoas. Me parece que o homem que é fiel a Deus, o seu relacionamento é extremamente pessoal, intransferível ao Deus amoroso. Essas pessoas são incríveis. Você pode chegar perto delas qualquer hora, porque essa pessoa tem um conselho certo para dar. Elas têm tanta intimidade com Deus, que elas sabem sair de qualquer circunstância, porque a fidelidade que essa pessoa desenvolveu não está baseado numa estrutura humana, está baseada em Cristo, em Deus. Eu não sei como anda o gominho da fidelidade na tua vida, mas você deve ser fiel a Deus em tudo. Essa fidelidade aqui, ela é para poucos, porque a semelhança dos nossos pré-adolescentes e adolescentes, e dos nossos jovens, a gente precisa ser recebido e aceito pelos outros. Esse gominho diz que eu já fui recebido por Deus, eu já fui perdoado por Ele, a minha vida está escondida em Cristo e em Deus, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por mim, o qual se deu por inteiro por mim. E essa é a vida gostosa que a gente tem para viver. Eu tive uma pessoa que influenciou minha vida, e eu queria fazer nesse culto um tributo a ele. Ele já partiu, já está com o Senhor. Pastor Edgar Francis Hallock, missionário americano, que veio para o Brasil, correu para Campinas para aprender o português, foi um exímio conhecedor da língua portuguesa, e quando eu cheguei no seminário, ele convidou um grupo de pessoas para ajudá-lo na tradução de uma nova Bíblia, que seria publicada no Brasil. A Bíblia de acordo com os melhores textos gregos e hebraicos. Um projeto de 16 anos de trabalho, que precisava ser concluído. Quantas reuniões eu tive com o pastor Hallock. Mas sabe qual a coisa mais gostosa daquele americano pequenininho? 1,60 m e pouco, mas um gigante da fé. Pastor Hallock era um homem fiel a Deus. Já naquele tempo já tinha servido ao Senhor nesta terra brasileira por quase 30 anos. E ficou depois disso outros 10 anos servindo ao Senhor aqui no Brasil. Depois voltou para o seu país de origem e lá veio falecer. Hoje pela manhã, lá no meu quarto,
Eu dei a mão de novo para minha esposa e a gente mandou fazer uma aliança nova. De mãos dadas, só eu e ela. A gente renovou os nossos votos de amor, um pelo outro, e o nosso gesto de fidelidade a Jesus e a sua igreja até que Ele volte. Mas quem nos abençoou pelas alianças foi aquele missionário. Eu até acho que quem ora por nós e põe a mão sobre a nossa cabeça, exerce autoridade sobre a nossa vida. E eu não tive dúvida de me encurvar e dizer para aquele nobre pastor: põe a tua mão sobre a minha cabeça, abençoe o meu matrimônio e abençoe a minha vida. Quando a cerimônia terminou ali na igreja batista de Vila Gerte, onde nos casamos, havia um arco de flores que a noiva fez questão de colocar. Eu estava ali perto daquele arco de flores, e o pastor Haluk chegou para mim, deu a mão para mim, disse assim: Wagner, eu te conheço todos esses anos, seja fiel só a Deus, e tudo o restante vai ser acrescentado na tua vida. Não queira ser popular, que você seja encontrado fiel quando Jesus Cristo vier nos buscar. E ele falou: você conhece o texto na língua grega, você me ajudou naquela tarefa de traduzir aquele texto de Mateus, seja fiel ao Senhor. E eu disse para ele: pastor Haluk, aconteça o que acontecer na minha vida, eu sempre serei fiel ao Senhor, e tenho lutado por isso. Eu não tenho problema com esse gominho da fidelidade, Deus sabe. Meu problema é o domínio próprio. Sou muito agitado, e Deus está sempre me dizendo: não se avexe, eu sou o Senhor da tua vida, eu cuido dos teus dias. Eu tinha que dizer: Senhor Deus, fala mais, Senhor, fala mais, porque meu coração não bate, ele apanha, Senhor. Meu coração não bate, ele apanha. Eu estou sempre sofrendo por uma causa nova. Ele diz: calma, calma, eu sou o teu Deus. Mas eu não sei se é porque quando eu me converti, e com isso concluo, era muito difícil ser cristão naquele tempo aqui no Brasil. Você carregar uma Bíblia era vitupério. As pessoas te escrachavam. No colégio onde a gente estudava, a gente era colocado de lado. Isso foi o evangelho que aceitei. Mas nada disso me importava, com quanto eu pudesse ser amigo de Deus. Tudo aquilo era dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O dia que eles te conhecerem, eles não vão pensar deste jeito. Eu sou fruto dessa geração, e eu decidi ser fiel a Deus quando minha avó, ao invés de fritar o bife, porque agora eu era um crente, e ela é extremamente católica, ela colocou o bife cru em cima do arroz e do feijão, e disse: vê se o teu Deus novo vem fritar o bife para você. E disse: come o bife cru, porque você está negando a nossa fé. Foi naquele dia, olhando para aquele bife, que eu disse: Senhor, serei fiel ao Senhor. Claro que deixei o bife de lado, porque bife mal passado são para poucos, mas eu escolhi a parte melhor. Quando a vovó já estava terminando a sua vida,
Ela não foi procurar o açougueiro. Ela mandou chamar o neto mais velho para fazer a última oração. Não tive dúvida. Pedi para minha mãe preparar o melhor bife à milanesa que aquela italianinha gostava. Um bife para ela, um bife para mim. Sentei no leito dela e dei de comer para ela. Eu só vi lágrima nos olhos dela, porque ela mal sabia que aquele neto, Deus decidiu fazer uma oração louca, de apesar de todas as circunstâncias, ser fiel somente ao Senhor. E aí as compensações vieram, e ter vocês aqui à minha frente é uma dessas compensações. Não por mim, mas por Ele. E o lugar que eu mais gosto não é o de ficar na frente das luzes e das câmeras. O lugar que eu mais gosto é um lugar na minha casa, onde só eu sei. É ali que eu choro na presença de Deus. É ali que eu derramo minha alma e digo novamente a Deus: Senhor, apesar de tudo eu te amo e continuarei te seguindo, porque fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Aquele lugar eu não troco por nada, porque aquele é meu lugar. É o lugar onde que eu me lembro que Deus diz para mim: seja fiel e deixe todas as consequências das tuas vidas nas minhas mãos. E é tão gostoso que às vezes eu sinto que até Ele está mesmo lá. Às vezes Ele está perto de mim. Às vezes eu sinto que eu estou debruçado no colo dEle. Às vezes eu sinto que Ele está me abraçando. Aquele é o lugar mais seguro da face da terra. Não é esse aqui, é aquele lá. Porque aquele lugar me ensina a ser fiel ao Deus que um dia me tirou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. Eu vivo por Ele, para Ele e para a glória dEle. E cada vez mais eu quero ser fiel somente ao Senhor. Eu quero convidar você para a maior jornada que um ser humano pode ter na face da terra. Não é viajar para qualquer lugar do mundo. É fazer uma pequena viagem da sua mente para o seu coração. E lá no seu coração entronizar Deus como o único provedor da nossa vida e da nossa existência. E dizer para Ele, mais uma vez nesse domingo pela manhã: Senhor, sem o Senhor, eu não posso fazer nada na minha vida. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo, tudo, tudo para mim.